Oi gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte e simbora então para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar para vocês como que foi o nosso processo pós-diagnóstico de autismo da nossa filha Micaela. Então, simbora pro vídeo. Bom, gente, hoje a Micaela já tem 6 anos de idade e fazem 4 anos que ela recebeu o diagnóstico dela. A Micaela hoje tem mais 2 irmãozinhos, né? Então a gente tem 3 filhos hoje. Então, quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente só tinha a Micaela. Então, muita coisa mudou desde que a Micaela nasceu, recebeu o diagnóstico para cá. E aí eu fui tentando me lembrar de como que foi esse processo exatamente pós-diagnóstico, porque eu sei que muitas mães passam por isso, estão passando por isso agora, às vezes recebendo um diagnóstico tardio, né, que a gente chama de diagnóstico tardio, que é quando a criança recebe o diagnóstico depois de 4, 5 anos, né, e começando a intervenção agora, se sentindo perdidas em todo esse processo, e é um processo muito difícil. Então, eu fui me lembrando de como que foi para mim, anotei algumas coisas e quero compartilhar com vocês como que foi a minha experiência e também quero contar no final do vídeo como que foi a reação assim, né, da nossa família, como a nossa família recebeu também meu marido, né, porque acabou que eu que descobri primeiro, né, então eu vou contar um pouquinho de tudo isso para vocês agora. A Micaela, ela recebeu o diagnóstico dela, já tinha 2 anos de idade. A Micaela, quando a gente recebeu o diagnóstico nessa idade de 2 anos, ela não falava, ela não imitava, ela ainda tinha muita dificuldade também para pegar no sono. Então, foi uma época que o autismo, ele estava bem assim gritante, sabe? A gente tinha bastante dificuldade com a Micaela em relação a essas coisas, porque a comunicação com ela era muito restrita, sabe? Era muito difícil realmente da gente se comunicar com ela, de ensinar as coisas para ela, dela entender a gente, entender o que a gente estava fazendo, o que a gente estava fazendo era bom para ela, né? Muitas crianças típicas já é difícil, né? Então, para ela, que tinha essa dificuldade assim de compreensão muito maior, era muito mais difícil realmente. Então, nessa época que a Micaela recebeu o diagnóstico, a gente tinha muita dificuldade com ela em relação a muitas coisas, ela tinha muita dificuldade de compreensão e tudo mais. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ali nessa época era como se eu não tinha muita realmente esperança de como que seria dali para frente, entendeu? Porque ela não falava nada com 2 anos, nada, 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 ela não repetia nada, ela ria muito, sempre foi muito simpática, então ela interagia com a gente rindo e tal, mas não tinha aquela coisa de brincar com os brinquedos com função, né, que é o que a gente chama, ou seja, brincar de boneca e realmente brincar de boneca, enfim, mas ela fazia as gracinhas dela, amiga, ela sempre foi muito engraçada e muito fofa, sabe? Então a gente percebia que ela correspondia de outras maneiras, do jeitinho dela, tá? E pra gente tudo bem. A gente nunca ficou num sofrimento, assim, pelo que a Micaela fazia, sabe? A gente sabia que o que ela fazia era o jeitinho dela, isso era suficiente pra gente. Então a gente nunca entrou nesse sofrimento extremo por ela não ser igual às outras crianças, sabe? Nunca aconteceu isso com a gente. Então, acho que quando os pais ficam muito assim, comparando os filhos com outros, eles acabam se sentindo mais frustrados e realmente entrando muito mais, eu acho, nesse luto, né? Quando recebe o diagnóstico. Então, nessa época, era bem difícil, né, com a Micaela, mas a gente nunca problematizou nunca criamos um problema maior do que realmente era. Então a gente foi realmente ali com paciência, sendo grato pelas coisas que ela fazia, enfim. E aí, assim, gente, quando eu comecei a suspeitar da Micaela, eu me lembrei, né, de um sonho. Isso aqui é tô contando assim uma experiência, né, como que foi, então acho que é importante eu falar tudo isso. Eu me lembrei quando eu comecei a desconfiar do autismo da Micaela, eu comecei a pesquisar e eu percebi que de fato era autismo. Eu, nessa época, assim, antes do diagnóstico mesmo, me lembrei de um sonho que uma amiga minha teve, né, comigo. E nessa época que ela teve esse sonho, eu ainda estava grávida, mas eu estava prestes a Micaela nascer. Estava, tipo, no final da gravidez. E ela teve um sonho comigo falando que ia ter ia acontecer alguma coisa, eu não me lembro exatamente quais foram as palavras que ela utilizou, mas era como se fosse acontecer, né? Ela falou que ia acontecer alguma coisa que ia sair dos planos, né? Mas que o Senhor estava cuidando da Micaela.
E eu me lembrei, e nessa época, né, eu até conto isso, inclusive, no relato de parto da Micaela, que tem aqui no canal, inclusive, e eu achei que fosse porque ela nasceu antes do que eu tinha agendado para ela nascer, né, porque a gente acabou tendo que agendar a cesárea dela, enfim, na época. E aí, de fato, eu entrei em trabalho de parto antes, ela surpreendeu a gente, ela quase engoliu, né, ingeriu o cocô dela, que isso não se dá agora técnico, mas para vocês entenderem, então ela quase entrou em sofrimento, e eu achei que esse sonho se referia ao parto em si, né, então eu já fiquei preocupada com o parto, e quando aconteceu esses imprevistos no parto da Micaela, eu achei que realmente era isso que ela tinha sonhado, que estava acontecendo ali naquele momento do parto, que foi realmente um parto com imprevistos e tal, entre trabalho de parto, aquelas dor de contração, ela quase entrou em sofrimento, essa coisa toda. Mas aí quando eu comecei a perceber esses sinais da Micaela de autismo, e eu percebi que de fato ela era autista, né? Porque para mim só faltava o papel, eu já tinha certeza que ela era autista, devido a tudo que eu tinha estudado, e eu acompanhava e sempre, né, busco acompanhar meus filhos muito de perto, eu observo muito, eu sou muito eu fico muito observando, assim, os detalhes deles, eu sou até chata, as pessoas até acham que eu sou chata, mas fazer o quê? Então, como eu observava muito a Micaela, eu já tinha certeza que realmente ela era autista, mesmo com um aninho, quando ninguém acreditava ainda em mim, né, no que eu tava falando. Então aí eu pensei, eu falei, meu Deus, caiu a ficha, porque eu lembrei do sonho, eu falei assim, gente, é isso realmente fugiu completamente dos nossos planos. Eu nunca tive contato, assim, de perto com uma criança especial, né? Então, assim, eu não sabia, realmente nem passou pela minha cabeça, nem pela cabeça do Pedro, que a nossa filha poderia ser uma criança especial. Nunca passou, era o nosso primeiro filho, né? A gente nunca nem pensou nisso. E a gente tinha muitos planos, assim, sabe, pra Micaela, né? Eu lembro que a gente falava que a gente queria que ela viver no meio dos livros, e realmente, isso a gente conseguiu fazer. Por mais que a Micaela tenha dificuldades, né, teve dificuldade de desenvolvimento, a gente sempre incentivou muito ela a leitura, a gente sempre leu muito para ela. E aí a gente, claro, como todos os pais, né, a gente fez alguns planos para Micaela, a gente achando que ela, né, que ela ia, nossa, ela vai querer ficar falando, dando argumentos pra gente para defender as coisas que ela acredita, a gente vai ensinar ela a fazer isso, porque eu e Pedro somos muito assim, né, o Pedro principalmente, né. Então, enfim, só que aí quando você vê seu filho não começa a falar, e como que vai desenvolver argumentos sem falar? Então, assim, é uma coisa muito básica, mas a gente vai brincar, a gente vai interagir, vai fazer isso com ela, vai levar ela não sei aonde. E aí, quando você vê o seu filho, não tem uma troca assim de brincadeira, você vai brincar com ele não brinca de volta, né? Então, na época, isso foi impactante, porque na época, de fato, quando a gente recebeu o diagnóstico, a Micaela realmente era muito mais autista, digamos assim, do que ela é hoje. Então, a gente não tinha uma perspectiva de como seria. Então, de fato, isso realmente saiu dos nossos planos. Mas aí, quando eu lembrei desse sonho, né, nessa época, assim, mais ou menos, pouco antes do diagnóstico, eu me tranquilizei realmente, porque eu sabia que Deus estava cuidando. Nessa época nós tínhamos muitos desafios, foi bem difícil. O dia do diagnóstico em si, quando o neurologista falou, não, de fato, ela é realmente autista, ela não vai ser uma autista típica, né? Ele sempre deixou isso claro. O que era autista típica, né? Quando ele quis dizer, o que ele quis dizer? É um autista severo, né? E de fato a Micaela nunca foi assim, um autista severo, né? Severa. Nesse nível mais severo, sabe? No último nível. Mas a gente tinha bastante dificuldade, era algo mais moderado, digamos assim. E hoje, né? Hoje, depois eu quero fazer um vídeo também falando como que a Micaela tá hoje, mas hoje ela desenvolveu muito, né? Então hoje a gente tem, né, já é uma outra história. Nessa época não tinha ainda essa nova história, essa história tão legal que acabou acontecendo com a Micaela. A gente não tinha perspectiva de como seria. A gente não sabia quando que ela ia começar a falar, quando que ela ia começar a interagir, quando que ela ia começar a responder às nossas brincadeiras, à nossa leitura. Ela fazia qualquer coisinha que ela fazia, já era um negócio assim maravilhoso pra gente. E então, nesse dia do diagnóstico em si, eu não fiquei impactada, eu fiquei aliviada, porque tudo que eu precisava era daquele papel para conseguir começar a fazer as intervenções, né? Começar a fazer as terapias e tudo mais.
e até mesmo ter uma prova para a sociedade e para as pessoas ao meu redor de que eu não estava ficando maluca, né? Porque depois eu vou falar como que foi a reação dos familiares, amigos e tal, daqui a pouquinho. Então, nesse dia, eu já sabia que a Micaela era autista, eu só precisava daquele papel. Então, eu fiquei feliz no dia, porque eu precisava daquele papel para começar a cuidar da minha filha. Então, para mim, eu acho que não teve esse luto, assim, sabe, que os pais costumam ter pós-diagnóstico, tão forte, porque eu já vinha nesse processo de investigação, então foi como se fosse um processo para mim. Eu fui conseguindo digerir, sabe, acho que é assim que se fala, né, devagarzinho e tal, e sabendo que o Senhor estava cuidando. Então foi um processo para mim, por isso que eu acho que não teve esse baque. O pior é quando a pessoa não percebe, eu acho que é bem pior quando a pessoa não percebe nada e aí do nada você fala, não, seu filho é autista e você não sabe nada sobre aquilo. Realmente seria muito pior. Mas sim, né, houve momentos, muitos momentos em que eu chorei, né, vários momentos em que eu chorei, até hoje, né, gente, eu choro. Mas teve, porque não é fácil realmente, né, você vê o seu filho encontrando alguns desafios, você não quer que seu filho passe por nada de ruim, né? E aí teve um dia que eu desci com a Micaela, eu lembro de um episódio em si nessa época, assim, do diagnóstico, eu desci com a Micaela, e aí a Micaela tava brincando lá no parquinho, enquanto as crianças da idade dela também, que estavam lá embaixo, crianças até mais novas, e as crianças interagindo, brincando e tal, e eu percebendo a Micaela, assim, completamente aleatória. Completamente, porque a Micaela, ela sempre foi bem, bem sociável até, né? Só que ela era sociável do jeito dela. Então, ao invés de ela brincar, correspondendo à brincadeira, ela ia e colocava a mão no olho da criança. Então, ela agia de uma forma diferente das outras crianças, né? Então, eu percebendo as crianças ali brincando, tipo, nossa, na corda toda. Nessa época, ela realmente não conseguia corresponder à brincadeira e ela não estava entendendo nada. Então, ela estava ali só parada, aleatória ali, e as crianças chamando ela e ela ali sem fazer nada e falando as coisinhas dela, tudo embolado, né? E então aí, nossa, nesse dia eu subi. Eu acho que eu até gravei um vídeo nesse dia, pelo que eu lembro, assim, mais ou menos. Se eu lembro, se eu conseguir achar, eu vou deixar aqui pra vocês. Deve fazer uns 4 anos, mais ou menos. E aí nossa, eu chorei muito nesse dia, porque parece que a ficha caiu, assim, naquele dia, sabe? Porque eu consegui meio que comparar, e aí veio esse negócio da comparação, né, como eu falei, que é complicado. Mas a ficha caiu, chorei tudo que tinha para chorar, chorei outras vezes, tivemos muitos desafios, mas o que eu acho que eu tenho certeza que foi crucial para que eu não entrasse assim nesse caminho de luto extremo, porque o luto é importante, né? É um momento que você absolve assim absolve, acho que fala assim, né? Você pega a informação, você vai fica triste, né? E vai processando e aí você vai ficando, a dor continua, mas vai ficando mais leve, né? Tem todo aquele processo de luto, né? Que quem já passou, quem já perdeu alguém, enfim, sabe como é. E por que a gente fala de luto? Porque é como se você tivesse perdido o filho que você planejou ter, você esperou ter. E aí aquele filho não é aquele filho, e, né? E realmente eu lembro de ter essa sensação quando eu estava descobrindo que a Mika era autista, né? Que ela não ia ser aquela filha que eu tinha imaginado. E foi esquisito, foi difícil. Mas eu acho que não foi tão pesado por conta de Deus, gente. Porque por ter Deus realmente nas nossas vidas. Eu tava pensando muito, lembrando muito como que foi esse processo, porque já faz um tempo. E quando eu parei pra pensar, eu falei, cara, foi Deus que me sustentou, cara. Foi Deus que todo dia me fazia levantar e, e acreditar realmente e ser grata. Aí que vem essa palavra contentamento, que eu tenho falado tanto aqui no canal, né? É você saber que o que você tem foi o que o Senhor permitiu que você tivesse, que o Senhor te deu. Foi aquilo que ele permitiu que você tivesse, os filhos que o Senhor te deu, ele permitiu que isso acontecesse e que ele está cuidando e que ele está comigo, sabe? Ele está comigo, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu posso passar pelo vale, eu posso subir a montanha, eu posso ir para qualquer lugar. Lá comigo o Senhor está. E de fato, por mais que eu chorasse, por mais que eu me desesperasse, por mais que eu não soubesse muitas vezes o que fazer, por mais que às vezes eu queria sair correndo em todo esse processo, eu sabia que o Senhor estava comigo. E não quer dizer que eu não sofri,
né? Eu sofri. Mas, gente, o Senhor foi muito importante na minha vida. Deus, ele é muito importante. Ele simplesmente fez toda a diferença. De verdade, eu acho que não me afundei, sabe? Mais porque a minha esperança estava no Senhor, está no Senhor, e eu sei que Ele está cuidando da Micaela, seja o futuro que... isso quer dizer que vai dar tudo certo, né? Tudo certo aos nossos olhos? Talvez não. Mas a gente tem a segurança de que o Senhor está cuidando, independente do que aconteça. E como eu já contei aqui, falei aqui algumas vezes, né? A nossa esperança está em que cada dia seja um dia de avanço, um dia de cura para Micaela, e que os planos do Senhor, os propósitos do Senhor sejam cumpridos na vida dela, sabe? Que a gente consiga ser um instrumento para isso, para que realmente o Senhor glorifique o nome dele na vida dela. E foi muito legal o nome que a gente deu para Micaela, né? Porque é Micaela, que significa ninguém é como Deus. E cara, esse nome faz muito sentido para Micaela. A gente não sabia de nada a respeito dela e a gente escolheu esse nome para ela já com uma coisa profética, sabe? Ninguém é como Deus. A gente não sabe aquilo que vai acontecer. O que nós já temos visto já tem sido impressionante. E a gente não sabe aquilo que nos aguarda. Então, tem como não emocionar falando, né? E, enfim, gente, foi assim. Foi Deus, gente. Foi Deus e continua sendo Deus. A esperança diária, sabe? A alegria que se renova, a esperança que se renova realmente dia após dia. Como que foi a reação da família aqui, né? Falando rapidinho para vocês. Então, o meu marido, Pedro, ele, no início, ele ficou meio assim, não, esse negócio de autismo, agora todo mundo é autista. Não sei o que, aquele, né, aquele papo, né, que você que é mãe, que tá se sentindo sozinha, já ouviu. E, cara, amém, percepção dele, né, mas aí eu comecei a trazer mais esse conteúdo e tal, fazer ele entender, mas quando eu percebi que ele tava meio assim, né? Eu fui só, gente, seguindo a vida, não fiquei estressando a cabeça dele. Fiquei quieta e fiquei só pesquisando, agilizando para conseguir o diagnóstico, beleza. E quando realmente foi dado o diagnóstico, a ficha dele deu uma caída. Não que ele falasse assim, não, ela não é autista, não sei o que, não que ele ficasse contra mim. Mas eu acho que ele tinha aquela, será? Porque de fato ela era muito nova, né? E ele não conhecia muito sobre o autismo, né? Então o Pedro ele demorou um pouco para, sabe? Não que ele ficasse contra mim, mas ao mesmo tempo ele, pô, será? E tal, ele ficava meio assim. Aí depois do diagnóstico, ele começou, a ficha dele foi caindo, e aí quando a Micaela fez mais ou menos 2 anos e meio, a gente começou a falar realmente que a Micaela é autista, sabe? Isso demorou pra gente falar essa frase. Acho que, não sei se a gente pensava, se a gente falar vai ser uma falta de fé, sabe? A gente que é crente, às vezes tem esse negócio, né? Não vou falar que eu tenho essa doença, porque não fala essa doença, porque senão você vai se apoderar da doença, né? E não é isso, gente. A gente simplesmente tem a doença, ou realmente, autismo não é doença, tá? Mas eu tô só citando isso como exemplo. A Micaela realmente é autista, mas o Senhor está cuidando dela, não quer dizer que o Senhor não possa curá-la também da noite pro dia. Eu acredito, sabe? Eu acredito também em que o Senhor pode dando para ela uma qualidade de vida, enfim, isso aí já é outro assunto. Mas, né, a gente demorou para falar, que ela é autista, sabe? A gente usar essa palavra em casa, essa frase assim em casa, demorou para sair. Eu acho que saiu depois dos 2 anos e meio, mais ou menos. E já os familiares, no iniciozinho, antes dela fazer 1 ano, o povo me achava meio doido, com certeza. Não vou citar nomes aqui, mas certamente quando eu falava, a pessoa ficava assim, meio, tipo assim, gente, essa menina tá doida. Na igreja e tal, nossa, não. Meu filho também faz isso, Priscila. Não, isso é normal, toda criança faz isso. E eu ficava assim, gente, eu sei, mas não é exatamente isso. E não adianta você ficar explicando, gente. Não adianta. Se seu filho tá novinho, ninguém tá vendo o autismo de cara aí, não adianta você ficar querendo se explicar. Entendeu? Porque a pessoa não vai acreditar. E essa foi a parte também muito difícil, porque é muito cansativo as pessoas não acreditarem do que você está falando. É muito cansativo mesmo. Mas enfim, né? Eu não soube lidar muito bem com isso no início, hoje eu sei mais ou menos e tô tentando aprender a não me estressar com esse tipo de comentários, enfim, como se você não conhecesse seu filho, né? Enfim, mas ok. Então demorou. Mas assim, da minha família em si, eu não ouvi esses comentários assim muito
ruins não, tá? Assim, nesse sentido que eu não gostava não, sabe? Era mais ficava um negócio meio ponto de interrogação, ninguém falava nada, mas ao mesmo tempo ninguém falava: "Não, é verdade", entendeu? E aí depois quando a Micaela fez uns 3 anos, quase para 4, eu acho que a ficha de fato caiu, a galera entendeu que era aquilo mesmo, até porque realmente agora já tinha passado aquela fase de: "Ah, fulano demorou também para falar. Ah, fulano, veio falar depois de 3 anos". Aí a Micaela já tinha 3 para 4 anos e falava muito pouco, ela tinha várias questões, enfim. E aí foi pra escola também, aí a escola, né, parece que, quando vai passando os anos, as pessoas vão realmente percebendo que, cara, é aquilo ali mesmo, a escola também não, realmente, no início quando a Micaela, como ela era muito alegre, né, eu lembro que a primeira vez que eu levei a Micaela foi pra escola, o pessoal também não acreditou muito na minha palavra não, achou que eu era mãe maluca também. Mas, conforme eles foram, né, ali convivendo com a Micaela, não, realmente, nossa, realmente, ela é autista mesmo, né, iam percebendo. E assim também os amigos, e assim também os familiares. Os amigos demorou ainda mais, né, e os familiares com aquela coisa meio interrogação e tal, mas ninguém nunca veio com aquele, não, você tá ficando doida, não sei o que, não, que a minha família é muito tranquila, do Pedro também. Então a galera respeitando, mas meio assim, uma coisa que não era muito falada, sabe, mas depois todo mundo, claro, caiu a ficha de fato de todo mundo, né? E os amigos ainda vinham umas piadas, negocinhos, comentários assim, né? Como se eu tivesse meio doida, né? Mas depois realmente todo mundo foi compreendendo. Isso mesmo falando, né, que o diagnóstico da Micaela tinha sido por neuro, né, e por uma avaliação multidisciplinar também. Mesmo assim vinha comentários e tal. Então, no geral, a ficha demorou a cair. Fiquei como doida durante uns bons anos, mas depois a ficha da galera começou a cair. Eu tô rindo, mas não é fácil passar por isso, tá, gente? Não é fácil. Depois a gente pode até fazer um vídeo também sobre isso. É isso, gente. Acho que eu demorei bastante, programei de fazer um vídeo menor, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que de alguma forma, sabe, tenha te ajudado, tenha sido um conforto para o seu coração, sabe, coloca a sua confiança em Deus, sabe, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a preocupação de uma mãe com criança especial é sempre como que vai ser o amanhã, mas realmente, se preocupe com hoje, faça o melhor, seu melhor hoje, e deixe que o dia de amanhã está nas mãos, fique na mão do Senhor realmente, sabe? Basta para cada dia o seu mal. Não fique ansioso, ansiosa por coisa alguma, mas leve ao Senhor todas as suas solicitações, né? Assim como diz, acho que é Filipenses 4, né? Leve diante do Senhor todas as suas solicitações na presença dele. Amém? É isso, só terminei até com um amém. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei mais uma vez, deixe sua curtida aí se você gostou, para que mais mães, pais de crianças em processo de pós-diagnóstico possam assistir esse vídeo. Não esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixe também aqui nos comentários como que foi a sua experiência pós-diagnóstico. Se você passou por um luto mais pesado, se foi algo mais leve, como que você está hoje. Deixa aqui nos comentários que eu acho que isso também vai ajudar também outros pais, outras pessoas que estão passando por esse mesmo processo, tá bom? Meu Instagram é @PriscilaDuarteOficial, lá eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia. E aqui no canal a gente tem vídeo aí, bastante vídeos aí, toda semana, tá? Com vários assuntos, a gente fala sobre vlog, maternidade, também tem os nossos momentos de oração, de devocional, e eu acho que vai ser bênção para sua vida você se inscrever e ficar por aqui também, tá bom? Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!